Hoje pela manhã, quando estava começando a minha rotina no dia, né, levantei, tomei banho, me perfumei, escolhi minhas roupas. E quando estava tomando o meu café, eu senti uma sensação ótima. Sabe quando você sente que o dia vai ser bom, que você começou o dia bem, cultivando ali bons hábitos, hábitos que fazem bem para sua saúde mental e para sua estima? Então eu lembrei que nem sempre foi assim. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo já passou por isso, mas sabe aquela sensação de você nem conseguir se olhar no espelho porque a sua estima está muito baixa? Bom, eu já passei por isso. Cara, eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia mais me arrumar, não tinha mais prazer nisso. Tirar foto pra mim era uma tortura. Eu lembro que as pessoas me chamavam para tirar foto e quando eu me via nas fotos eu ficava, nossa, eu estou assim perto das pessoas. Sabe quando você sente vergonha da sua própria imagem e você percebe, caraca, eu estou me apresentando assim para as pessoas? E aquilo ali começa a criar na sua mente uma sensação de você fugir disso, né? Começa a te dar desespero, justamente porque você começa a ter vergonha da sua imagem. E hoje em dia, né, eu já voltei a gostar de tirar fotos, eu tenho prazer em me arrumar. No entanto, eu estou aqui conversando com você nesse vídeo, eu não tenho vergonha nenhuma da minha aparência, porque eu tenho prazer justamente em fazer vídeos e não tenho mais vergonha da minha aparência. Só que tudo isso começou quando eu mudei hábitos na minha vida. Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar com você como é importante você criar novos hábitos, e isso pode sim mudar a sua vida para melhor. Bom, se você ficou interessado, fica nesse vídeo até o final, e é claro, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal, quando nós vamos passar aqui alguns minutos conversando e refletindo. Não deixe de se inscrever para você acompanhar novas conversas, e vamos lá. Eu estava tomando meu café, né, pela manhã, e justamente me veio a ideia de gravar esse vídeo. E por que que me veio essa ideia? Porque justamente essa semana eu estava conversando com algumas pessoas, como é difícil de você criar novos hábitos, né? Criar algo novo na sua vida é difícil porque parece que não, mas o nosso cérebro ele precisa economizar energia. E quando você entra numa rotina, você já faz as coisas no automático. Quando é automático, você não precisa pensar para fazer. Você não precisa daquela questão lógica ali de tomada de decisão. Simplesmente você faz. E os hábitos são isso, são justamente isso, né? São caminhos neurais que já estão pronto na sua mente e você não precisa ficar pensando. Por isso que para mudar hábitos, você precisa ter aquela questão ali lógica de você parar, pensar, decidir o que vai fazer para justamente você mudar os hábitos. Mas depois que você muda de hábito, aquilo vira uma rotina, justamente como é minha hoje, né? Eu acordo, tomo meu banho, me perfumo, escolho minhas roupas para justamente começar o dia. E nem sempre foi assim. Há 2 anos atrás, eu me lembro que eu estava numa região de praia, estava curtindo com a minha família, e eu comecei a tirar ali, tentar tirar algumas fotos, e cara, nenhuma foto ficou boa. Sabe quando você se olha assim, você fala, cara, o que que eu tô fazendo na minha vida? Isso aqui não sou eu, isso aqui não se parece nada comigo. Eu me lembro que eu tava de short tomando banho na praia e as fotos que eu tava tirando ficavam horríveis. Eu lembro que eu murchava a minha barriga, tentava fazer alguma coisa e nada adiantava. Eu tirava foto de roupa, eu ia para outros lugares, colocava roupa para tirar foto e, cara, ficava horrível. E eu justamente não sabia o que estava acontecendo. E eu comecei, sabe quando você para e pensa, cara, quando foi que eu deixei de me arrumar? Quando foi que eu deixei de me cuidar? Talvez você esteja passando por isso agora. Você esteja olhando para sua aparência, esteja olhando para sua vida e você percebe, cara, quando foi que eu deixei isso acontecer? E muitas vezes os sinais eles aparecem, mas a gente acaba procrastinando, porque é muito fácil, né, a gente deixar para depois. Ah, deixa para depois. Quando eu quiser fazer eu faço, quando piorar eu faço. O que acontece é que isso só vai piorando, piorando, piorando. E depois, para você sair do fundo do poço é difícil. É mais fácil você sair do buraco quando ele está bem no início ali. Depois que você vai cavando, né, sua própria cova, nesse sentido metafórico que eu estou dizendo. Quando o poço é muito fundo, para você sair, até mesmo com ajuda, é difícil. O que acontece é que nós, né, seres humanos, nós temos manias. E dentro delas, a gente sempre tem o costume de ficar adiando as coisas. E eu tenho um costume, né, de justamente fazer o que eu posso fazer hoje, não deixar para amanhã. Hoje em dia eu tenho minha faculdade, eu tenho minha pós, eu sou autônomo, inclusive se você quiser saber um pouco da minha trajetória, eu vou deixar aqui no card o meu vídeo, né, da minha trajetória de 10 anos como autônomo. Mas hoje em dia eu tenho isso tudo porque um dia eu fiz. Mas se eu fosse olhar para o tempo que eu ia demorar para conquistar as coisas, né?
os 4, se bem que eu demorei 4 anos e meio, né? Os 4 anos da faculdade, os 2 anos de pós, demorar tanto tempo para conseguir, né? Hoje em dia eu tenho aqui meu estúdio, tenho meus instrumentos, tenho meu computador. Eu vou demorar tanto tempo para começar que as pessoas elas acabam desistindo antes de fazer. Mas você nunca vai chegar lá se um dia você não fizer. E é a mesma coisa com os hábitos. Então, eu lembro que foi há 2 anos atrás, eu estava tirando a foto ali e eu falei, cara, o que está acontecendo comigo? E eu lembro assim, comigo, não sei se vai ser com você, mas comigo foi uma coisa assim muito radical. Eu lembro que lá mesmo eu fiquei tomado de raiva. Eu falei assim, a partir de hoje eu vou mudar de vida. Eu lembro que eu já comecei a cortar várias coisas da minha alimentação, eu já comecei a tomar café sem açúcar, fui tirando todas as coisas que tinham açúcar no meu dia a dia. Assim, se você é nutricionista e está vendo esse vídeo, não me julgue, porque provavelmente eu fiz de uma forma errada, mas sabe aquela tentativa desesperada de você mudar? E assim, para quem não sabe, né, eu tenho dificuldades com mudança de rotina. Eu tenho que ter rotina na minha vida, né? Claro que também não é aquela rotina super engessada, mas eu tenho rotina. E o café da manhã era uma delas, a minha alimentação era uma delas. Eu meio que acostumava com o tipo da refeição. Por exemplo, o café da manhã para mim tinha que ser três pães e café com bastante açúcar. Se eu tomasse suco, se eu comesse alguma outra coisa, se eu comesse fruta, então não era café da manhã para mim, era estranho. E hoje em dia, cara, minha alimentação é outra. Eu como fruta super de boa, meu café praticamente é zero açúcar, né? Eu sempre como fruta com aveia, alguma coisa ali, coloco ou uma tapioca ou alguma outra coisa de baixa caloria. Eu diminuí muito, né? Eu troquei os refrigerantes por água com gás. Bom, se você não quer fazer isso, não precisa. Mas eu fui eliminando, né, muitas coisas na minha vida. E não só na alimentação, né? A questão toda, a frustração toda com a minha alimentação foi o que me fez... Perdão, a frustração com com o meu corpo naquela hora foi o que me fez mudar, né, de hábitos da alimentação. Mas isso foi para todas as áreas da minha vida. Eu comecei a perceber coisas que eu fazia no meu dia a dia que poderia talvez me deixar ansioso, né? Eu mudei de alimentação, eu comecei a pesquisar sobre mim, eu entrei numa jornada de autoconhecimento, fiz terapia, para justamente me entender. E nessa jornada toda, cara, é incrível. Por isso que eu criei esse canal, por isso que eu gosto de conversar sobre isso. Porque as pessoas, elas não se conhecem. E você se conhecer, você conhece seus defeitos, então você começa a vigiar, justamente para você não deixar eles aumentarem, você justamente procurar controlá-los. Você começa a admirar suas habilidades. E se você está vendo esse vídeo agora e falar, mas eu não tenho nenhuma habilidade. É claro que você tem, eu tenho diversos vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas é porque as pessoas elas pensam nas habilidades, naquelas habilidades mais comuns da sociedade, assim, que todo mundo quer ter, que é talvez algum talento para arte, aquela habilidade, né, de fazer contas super bem difíceis, que todo mundo já quando pensa em inteligência, já pensa justamente nessas situações. Só que existem inúmeras inteligências. Você tem a inteligência naturalista, corporal sinestésica, intrapessoal, pessoal. Enfim, depois você pesquisa sobre isso, para esse vídeo não ficar muito grande, mas você tem sim habilidades. Por isso que é importante você se conhecer. E foi nessa mudança de hábitos, cara, hoje em dia eu entendo os meus gatilhos, eu sei até onde eu posso ir, eu entendo a minha capacidade, e você entender a sua capacidade é justamente o que vai fazer você perseverar quando você começar algum projeto novo que você tem vontade, e é justamente conhecer aquilo que você é capaz, é o que vai fazer você perseverar enquanto não acontece, né? Porque tudo que a gente começa novo na vida não é do dia para a noite. Se você começar hoje na academia, né, fez hoje um exercício, amanhã você está com o corpo ideal. Quando você quer mudar a área de alimentação para você começar a ter benefícios na sua saúde, não começou hoje e amanhã já está bem. Não, isso demora tempos, né? Então, justamente essas mudanças de hábitos, elas trouxeram muitas coisas boas na minha vida. E para você ter noção que eu estava vivendo numa situação tão automática que eu não tenho lembranças de muitas épocas da minha vida. Sabe como eu lembro que eu vivi algumas coisas? Quando eu entro no meu Google Fotos, eu vejo as etapas da minha vida. Por exemplo, os anos da faculdade, coisas que eu lembro somente os trabalhos, o TCC. Eu não lembro o que eu fazia além da faculdade. É claro que eu vivia, né? Eu só não ficava na faculdade, eu trabalhava, eu fazia outras coisas.
Só que sabe quando você parece que você não viveu uma etapa da sua vida? Mas por quê? Justamente eu estava nessa rotina automática de estudo, trabalho, e não tirava um tempo para mim. Resultado disso, eu não lembro dessas coisas que eu vivi. Eu começo a lembrar quando vou lá no meu Google Fotos e eu vejo tal época eu fiz isso, tal época eu fiz aquilo, porque justamente eu não tinha tempo para mim, né? E justamente nessa mudança de hábitos, eu separei um tempo para mim. Hoje em dia eu priorizo, né, dentro da minha rotina, colocar coisas que eu gosto de fazer, para justamente ter essa sensação de estar vivendo uma vida autêntica, que é super importante. Então, para você ver como é perigoso, né? Eu estava vendo tanto nessa rotina automática que eu não lembro. Talvez você que esteja vendo esse vídeo e você também já passou por isso ou esteja passando por isso. A sua vida está tão no automático, você foi tanto se entupindo de responsabilidades, de coisas que foram acontecendo na sua vida, que você já não consegue lembrar de muitos momentos da sua vida. E assim, às vezes momentos que é recentes. Por exemplo, o que você fez 2 meses atrás? O que você fez 3 meses atrás? Se você tem aquela lembrança da sua vida de só trabalhar, estudar e responsabilidade, isso significa sim que você não está tendo tempo para você. E é claro, eu não estou falando que você tem que abandonar suas responsabilidades, né? Se você tem trabalho, se você tem estudo, casa, filhos, qualquer outras responsabilidades que necessitam cuidado, você não vai abandoná-las. Entretanto, é procurar maneiras dentro da sua rotina de encaixar bons hábitos e de hábitos que você consiga ter um tempo para você. Por isso que eu digo que bons hábitos, eles são necessários. Então faça hoje uma autoavaliação. Cara, o que eu posso fazer na minha vida a partir de hoje, tá? Não fica deixando para amanhã, para mês que vem, não. O que eu posso fazer hoje para mudar a minha vida? Ah, eu não posso mudar de casa, eu não posso mudar de emprego, eu não posso fazer essas coisas, mas eu posso mudar um hábito na minha vida. Que hábito? Talvez começar a estudar sobre você mesmo, estudar sobre autoconhecimento. Nisso você vai começar a entender a sua própria personalidade, o seu próprio temperamento. Aquilo que você não gosta de fazer, de repente, a sua estima está baixa porque você não consegue reforçar ela no seu dia a dia, de alguma maneira. Talvez se arrumando, talvez o seu corpo não esteja da maneira que você queira. E outra coisa, talvez a sociedade e a cultura esteja colocando padrões em cima de você que você mesmo começa a não gostar de si mesmo. Por isso que é muito importante analisar, né? Eu até fiz um vídeo nesse canal, vou até deixar aqui no card, de que o meio que você está inserido não define o seu valor. E às vezes é justamente isso, é ter o autoconhecimento suficiente de saber que às vezes o meio que você está inserido, e quando eu falo meio inserido, não é só de pessoas ao seu redor, é também nas redes sociais. Talvez o que você esteja consumindo esteja justamente alimentando coisas ruins na sua vida. Talvez é aquela influencer que você vê com aquela lifestyle incrível, super com bastante ostentação, com aquela vida que quase ninguém vai conseguir ter, e você olha para isso tudo e olha para sua vida e você fala, cara, minha vida nunca vai ser desse jeito. Minha vida, olha só, eu acordei aqui, mal tenho dinheiro para fazer nada. Minhas roupas são velhas, eu quase não consigo fazer nada. Então, isso é um hábito. Parece que não, mas é um hábito que você tem, de abrir o celular, pegar o Instagram e ficar justamente vendo coisas ali que não vai alimentar a sua vida. Ah, Matheus, você está falando então que eu tenho que abandonar as redes sociais. Eu não estou falando isso. Eu estou justamente falando para você mapear na sua vida situações que estão te trazendo malefícios, que estão te despertando gatilhos. E isso são hábitos. Ou você não acha que o próprio uso do Instagram é um hábito. Você quer ver um exemplo? Quantas vezes hoje você já abriu o Instagram sem nem pensar que queria abrir? Só pegou o celular, foi lá e abriu. Sabe naquele automático? Abre o celular, abre o Instagram, tira, abre o WhatsApp, tira, abre o TikTok, tira. Você já fez isso quantas vezes hoje? Se você fez isso sem pensar, sem ter intenção, é hábito ou não é? Como eu falei no início desse vídeo, o nosso cérebro ele procura fazer caminhos para economizar energia. E hábitos a gente faz no automático. Então, faça isso hoje, analise a sua vida, olhe os hábitos que você tem que pode te trazer malefícios e começa a colocar na sua vida bons hábitos. Se você consome muitos vídeos curtos, começa a acostumar aos poucos você assistir vídeos longos, porque parece que não, é muito comum hoje você ver pessoas que não conseguem nem parar para assistir um filme. Não conseguem parar para assistir um filme de 1 hora e pouca porque
aquilo é muito grande. E a pessoa precisa estar sempre de dopamina, com dopamina, dopamina. E isso é um mal que a gente presencia hoje. E para você ver, isso reflete tanto na nossa sociedade que as pessoas são muito imediatistas para tudo, né? Elas não têm mais paciência para cultivar um relacionamento, tanto de amizade, tanto amoroso, não tem paciência para começar um estudo, muito menos para fazer um novo hábito, né? Enfim, eu vou ter cuidado aqui para esse vídeo não ficar gigantesco. Então, cultive na sua vida bons hábitos. E outra coisa, né, para você ver como é que é importante, se eu puder falar aqui, se você é novo aqui talvez não saiba, mas a jornada de autoconhecimento me fez descobrir uma habilidade nova que eu nem sabia que eu gostava, que é de escrever. Hoje em dia eu tenho mais de 90 textos escritos, inclusive o meu e-book, meu primeiro e-book com 10 poemas está aqui na descrição, ainda eu vou lançar outros, mas eu descobri a escrita justamente nessa jornada de autoconhecimento, cara, e é maravilhoso quando você começa a conhecer sobre você e descobrir habilidades que você nem sabia que tinha. Por isso que eu falo, autoconhecimento é tudo. E hoje em dia eu escrevo meus textos ali onde eu começo a justamente colocar o meu eu genuíno para fora. Eu descobri também que nesses vídeos eu também posso fazer isso. Eu gosto muito de comunicar, de conversar com pessoas. Então, se você está assistindo esse vídeo, está aqui me vendo, saiba que é um prazer ter a sua atenção aqui, porque eu justamente gosto disso, de conversar com pessoas. Mas como eu descobri isso? Justamente começando bons hábitos, justamente tendo essa jornada de autoconhecimento. Então não deixa para depois, não deixa para fazer depois o que você pode fazer agora. Para esse vídeo, pausa e começa a analisar na sua vida o que você pode fazer hoje. Começar bons hábitos. Talvez bons hábitos, o que você pode fazer o mínimo possível é você vigiar em quem você segue nas redes sociais. É já começar aos poucos, começar hábitos de ler ou assistir vídeos que pode trazer benefícios para a sua vida, talvez vídeos de conscientização, né, alimentar, para você saber o que você está comendo, vídeos que você possa trazer uma outra aprendizado na sua vida. E é claro, eu não estou falando que você tem que só estudar o tempo todo, você tem sim que ter seu tempo de entretenimento, mas analisar quando isso tudo não é excesso demais, quando você passa ali 18, 15, 12 horas na frente do celular e você não percebe, somente consumindo vídeos que não vai agregar nada na sua vida. Bom, eu acho que já falei demais. Foi um prazer enorme ter você aqui comigo conversando. Se você é novo por aqui, como eu disse, e se inscreva no canal para você ver outros vídeos. Se você chegou até aqui agora, escreva a palavra autoconhecimento para saber que você ficou até o final. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, curtir esse vídeo. É isso, um beijo e até a próxima.